O Internacional está abrindo uma das semanas mais importantes da sua história recente. Um jogo decisivo na luta contra o rebaixamento. Uma nova medida adotada pelo Departamento de Futebol Colorado e uma mudança importante que aconteceu no clube nas últimas horas. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, que tem o meu link lá na KTO. Entra nesse link, te registra e bora dar uma brincada com responsabilidade, porque o site é proibido para menores de 18 anos. Gente, a gente está abrindo agora uma semana que é muito importante e possivelmente muito decisiva para essa reta final de temporada do Internacional. Na quinta-feira, o Inter tem um jogo fundamental na luta contra o rebaixamento. O Inter viu nesse final de semana o Santos, que é uma das piores equipes do futebol brasileiro, que também está beirando aí para ser rebaixado, que estava dentro da zona de rebaixamento, vencendo o Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras, verdade que todo desfalcado, mas criando uma simbiose dentro da Vila Belmiro, criando uma conexão com o torcedor dentro da Vila Belmiro, fez ruas de fogo para recepcionar os jogadores, fez treino quase que aberto antes do jogo do sábado. Na sexta-feira, a torcida organizada foi para o CT apoiar o grupo de jogadores do Santos, que passou ali quase que num corredor para cumprimentar os torcedores que lá estavam, lotaram a Vila Belmiro, criaram essa energia para uma vitória gigante do Santos, com um gol no final contra esse Palmeiras que está brigando pelo título. O Santos saiu da zona de rebaixamento. E o Santos vai jogar em casa de novo agora no meio de semana contra o Mirassol. O Vitória deve perder, é verdade, para o Palmeiras, mas o Inter tem um jogo muito difícil na quinta contra o Ceará. Então a gente tem uma semana decisiva para o futuro do Inter e uma das semanas mais decisivas da história recente do Inter. Porque se o Inter perder contra o Ceará, aí sim, mesmo com uma derrota iminente do Vitória contra o Palmeiras, uma derrota do Inter lá em Fortaleza, seria, cara, desesperadora, mais do que já é a situação do Inter hoje. A gente sabe que a direção do Inter está fazendo um trabalho muito forte de bastidor com o grupo de jogadores, tá? E eu ouvi de uma pessoa que o trabalho vem sendo bem intenso nas conversas com os atletas. A gente sabe que não existe uma aderência da maior parte do grupo de jogadores com o trabalho da direção atual do clube, mas existe basicamente um pacto que é, cara, vamos resolver isso depois. Vamos pensar que fulano não gosta de ciclano depois. Vamos primeiro resolver a nossa história aqui. Não deixar com que o Inter seja rebaixado. Então existe, sim, basicamente um pacto de direção, jogadores, todos os funcionários do clube para tirar o Inter de uma vez dessa situação. Isso é o que vocês vão dizer, pô, mas sempre se fala de pacto e tal. Acontece. O Inter está tentando mudar o seu ambiente. Só que teve uma mudança um tanto quanto polêmica nas últimas horas, porque a gente, inclusive, elogiou aqui a postura da direção do Inter de não dar folga nesse final de semana para o grupo de jogadores, tá? O Inter jogou no sábado passado contra o Bahia, abriu 2-0, tomou um empate, uma situação muito ruim no Beira-Rio. Aí entra a data FIFA, uma folga natural de 2 dias, os jogadores folgaram no domingo e na segunda, se reapresentaram na terça, e o planejamento da direção era de que o grupo treinaria até quarta-feira, antes da viagem para Fortaleza para o jogo de quinta contra o Ceará, às 9h30, lá no Castelão. E aí o que acontece? Mudou. Ontem, que era para os jogadores treinarem, os jogadores receberam um dia de folga, sendo que o planejamento não era esse. E aí tem muita gente falando, pô, será que os jogadores pediram? Se fala, assim, de uma possibilidade dos jogadores terem combinado com a direção, nos dá essa folga no domingo, porque a gente sabe como é que é boleiro, gente, não é nenhuma novidade. É assim, de anos atrás, não mudaria agora. Mas não tem nada confirmado de que, de fato, os jogadores pediram para folgar. E, inclusive, a gente procurou pessoas do Inter que não deram resposta sobre o motivo para a folga ter sido dada no domingo. Porque, repito,
o planejamento da direção e da comissão técnica era que os jogadores, de terça passada na reapresentação até quarta-feira antes da viagem para Fortaleza, treinariam normalmente, inclusive no sábado e no domingo. Mas enfim, foi dado folga ontem, no domingo, os jogadores se reapresentaram agora pela manhã no CT Parque Gigante, mas o Inter anunciou uma mudança. O Inter vai antecipar a sua viagem para Fortaleza. O Inter viaja amanhã já para Fortaleza. O Inter treina às 11 horas no CT e viaja para Fortaleza para o jogo de quinta, ou seja, quarta-feira, que seria de treino aqui e depois a viagem para o jogo de quinta. Não, o Inter vai treinar já lá em Fortaleza, no ambiente do jogo. É uma medida que está sendo adotada pelo departamento de futebol e pela comissão técnica do Ramon e do Emiliano Dias. Uma tentativa de dar aquilo que a gente chama de fato novo, um ambiente novo, um gás novo, mas teve a folga no domingo que não teria. E aí já gerou uma polêmica, mas agora o Inter tá tentando, e aí é minha leitura aqui, tá? Daí não é informação. A minha leitura é que ia de fato treinar no domingo, deu a folga pros jogadores, pros boleiros, como a gente diz, e aí falou, tá, eu dou a folga, mas a gente vai terça-feira, então, um dia antes para Fortaleza e treina lá na quarta. E aí todo mundo deu ok e estão indo amanhã. É leitura isso, tá? Mas é muito estranho que só hoje o Inter anuncie que vá na terça para Fortaleza, sendo que antes a viagem estava mantida para quarta e ninguém falava sobre a viagem ir para terça-feira. Se tivesse já definido que a viagem seria na terça, um dia antes do normal, do habitual, provavelmente teria sido informado antes, já teriam avisado e já teria vazado, mesmo que fosse não anunciado pelo clube, mas algum repórter descobrir, já teria acontecido. Não aconteceu, então eu acredito que foi algo de fato decidido nos últimos dias, já que a folga foi dada nesse domingo. Mas enfim, é o Inter tentando criar um ambiente novo para esse jogo contra o Fortaleza, né, contra o Ceará, perdão, em Fortaleza no Castelão na quinta-feira, porque é um jogo muito importante, muito decisivo pro Internacional. Qual que é a tua opinião sobre isso? Deixa ela aqui nos comentários e não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijão, um abraço e até a próxima.